Olá, dando continuidade ao nosso estudo aí, agora na aula 4 a gente vai falar um pouco sobre a sequência de fase, ok? Bom, para entender essa questão de sequência de fase, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a geração de uma onda de tensão senoidal, tá? A gente já definiu anteriormente, em aulas anteriores, as características que faziam com que o sistema fosse considerado simétrico e equilibrado, né? Falamos brevemente sobre o gerador, e agora apenas a título de revisão, uma vez que são conceitos que são vistos em disciplinas anteriores, a gente vai ver um pouquinho sobre a geração de uma onda de tensão senoidal, de maneira bem resumida, né? Então, inicialmente você deve posicionar uma bobina no interior de um campo magnético uniforme, ok? Você deve, num segundo momento, estabelecer um movimento relativo entre a bobina e o campo magnético, ou seja, você pode fazer com que o campo magnético permaneça parado e você, por exemplo, gira a bobina, ou ao contrário, você poderia deixar a bobina parada e o campo magnético variar em torno da mesma, né? O importante é que exista algum tipo de movimento relativo entre a bobina e o campo. Por fim, esse movimento relativo de uma bobina dentro de um campo magnético uniforme, se ele ocorrer com uma velocidade angular constante, vai surgir uma tensão elétrica senoidal nos terminais da bobina, ok? Então, de maneira resumida, quando você quer gerar uma onda de tensão senoidal, basicamente você posiciona uma bobina no interior de um campo, estabelece um movimento relativo entre a bobina e o campo, e por fim se você conseguir fazer com que esse movimento relativo entre a bobina e o campo ocorra de maneira uniforme, você terá uma tensão elétrica senoidal nos terminais da bobina, ok? Essa tensão elétrica que vai surgir nos terminais da bobina, matematicamente ela será regida por essa equação 1 aí, ó. E de tensão, né? A gente já explicou em aulas anteriores que a tensão pode ser letra E, pode ser letra U ou letra V, né? Nessa nomenclatura que a gente está trabalhando a tensão pela letra E. Já está considerando a tensão como sendo representada pela letra E, desculpem. Então a letra E de tensão, lembrando também valor no domínio do tempo, né? Letras minúsculas, a gente viu isso em aulas anteriores também, é igual a EM, que é o valor máximo, né? Que multiplica o cosseno de ômega t mais θ. Nada mais é do que aquela equação lá que a gente utilizava para definir o sistema de tensões polifásico e simétrico, né? Seria correspondente, por exemplo, ao E1, que a gente viu em aulas anteriores. Θ vai ser o ângulo inicial da bobina ou o ângulo formado entre a direção da bobina e a direção do eixo correspondente à origem dos tempos. Então, valor instantâneo da tensão, M, valor máximo, né? Cosseno, porque a gente viu que sistemas simétricos e equilibrados são formados, a tensão nos terminais do gerador é formada por senoides ou cossenoides, né? Nesse caso ele está representado por cossenoides. Ômega t, ômega é a velocidade angular, a gente não viu ainda, mas vai ver ainda mais para frente. T significa que está no domínio do tempo. E θ é justamente o ângulo inicial da bobina, né? Ou seja, o ângulo formado entre a direção da bobina e a direção do eixo correspondente à origem dos tempos, ok? Visualmente, para deixar mais claro aí, ó, primeiro ele fala em posicionar uma bobina no interior de um campo magnético. Então, você tem aí na figura 1 do lado esquerdo, você tem os dois polos de um ímã, né? Entre o polo norte e o polo sul do ímã, você vai ter as linhas de campo magnético fluindo de um em direção ao outro, ok? Dentro desse, supondo que esse campo magnético é um campo magnético uniforme, o segundo passo é você fazer o quê? Você vai posicionar uma bobina dentro dele e vai estabelecer um movimento relativo entre os dois, né? Essa bobina nada mais é do que um espira, né? Do que um condutor enrolado nesse formato aí, e a partir do momento que você começar a girar essa bobina, ou seja, a partir do momento que você começar a estabelecer um movimento relativo entre a bobina e as linhas de campo, aí você vai ter, nos dois terminais da bobina, você vai ter uma tensão induzida, né? Que ele fala aqui, ó, considerando que o movimento vai ocorrer com velocidade angular constante, surgirá o quê? Uma tensão elétrica senoidal. Então, basta que você gire essa bobina ou essa espira dentro desse campo magnético uniforme, que você terá, desde que essa velocidade de giro seja constante, né, a velocidade angular constante, aí você vai ter uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão será gerada entre os dois terminais da espira, ok? Essa tensão, no caso da figura 1, ele está sendo representada por a linha, né? Ou seja, onde A e a linha são os terminais de entrada e saída da bobina, né? Então, a parte superior da bobina da espira, no caso, ele está chamando de A parte inferior de A'. Ele colocou dois anéis coletores, né, ou duas escovas, destinadas a pegar esse valor de potencial em cada uma das extremidades e
colocar para fora do gerador, né? Nesse caso, você poderia, por exemplo, conectar uma carga, né? No caso aí ele está colocando um resistor qualquer, a presença da carga faria com que o circuito fosse fechado e você passaria a ter, por exemplo, uma corrente elétrica, né? Fluindo do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, ok? Então essa figura resume a questão da geração, uma espira colocada dentro de um campo magnético uniforme, você faz ela girar com velocidade angular constante, no caso dessa imagem ele está girando no sentido anti-horário, né? E aí esse movimento relativo entre as linhas de campo e a espira, ou seja, entre as linhas de campo e a bobina, fará surgir uma diferença de potencial nos terminais do gerador e ela terá um formato de uma senoide, né? Que é o que está apresentado do lado direito. A equação que rege esse processo de geração é E de tensão, valor instantâneo é o valor máximo, que é o valor de pico da senoide, que multiplica cosseno de ou cossenoide nesse caso, né, cosseno de ômega t mais θ, ok? Perceba que se você está na origem, aquele θ seria 0 graus, né? Você estaria coincidindo com a origem do sistema de eixos. E essa tensão a linha está representada graficamente aí nessa figura, né? Onde para cada posição, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, você vai ter um correspondente valor de tensão sendo gerada, ok? Se você for representar isso a partir de fasores, ok? Fasor nada mais é do que um segmento de reta orientado que se desloca em torno do seu próprio eixo, né? Então, como você está tendo a senoide começando no ponto 0, você vai ter o fasor coincidindo com a origem do sistema de eixos horizontal, né? É a linha. Só lembrando aí que no caso, domínio do tempo, letras minúsculas, e domínio da frequência, letras maiúsculas, certinho? Se não for só uma tensão, se forem 3, aí você vai, ao invés de posicionar uma bobina, você vai posicionar 3 bobinas, né? Então, ó, posicionar 3 bobinas deslocadas entre si em 2π sobre 3 radianos, você não vai botar elas coincidindo na mesma direção e mesmo sentido, você vai colocar elas com um ângulo entre elas de 120 graus, né? Ou se você estiver trabalhando em radianos, 2π sobre 3 radianos, ok? Novamente você vai posicionar essas bobinas dentro de um campo magnético uniforme, né? E novamente você vai estabelecer um movimento relativo entre elas. Vale salientar o fato de que essas 3 bobinas elas não podem girar independente uma da outra, não. Elas são presas na porção central das mesmas, né? De tal maneira que ao girar uma, necessariamente as outras duas também giram, ok? É importante destacar esse aspecto aí. Considerando que o movimento vai ocorrer em velocidade angular constante, né? Perceba que as 3 tensões senoidais do sistema trifásico segue o mesmo princípio do sistema monofásico, né? É como se você pegasse aquele gerador elementar monofásico e replicasse nas outras duas fases, formando um gerador trifásico, ok? Na primeira, lá no monofásico surgiria apenas uma tensão, aqui no trifásico vão surgir 3 tensões, ok? Como você defasou as bobinas em 120 graus, as respectivas tensões geradas a partir das mesmas também estarão defasadas em 120 graus, ou 2π sobre 3 radianos, né? Então aí você tem uma imagem, né, na qual do lado direito você percebe a diferença. Aqui na figura 1 você tinha apenas uma forma de tensão, que ele chamou de a linha, né? Lá no trifásico você passa a ter 3 formas de tensão. A linha, B linha e C linha. Minúsculo porque é domínio do tempo. Perceba que o eixo horizontal é ômega t, né? Ômega velocidade angular t, tempo, ok? Outro detalhe que você vai analisar é o fato de que a linha está coincidindo com a origem do sistema de eixos, né? Já as outras duas, ó, você percebe que existe uma defasagem. Enquanto a onda vermelha correspondente à fase A está na posição 0, a onda preta está a 90 graus. E a onda azul, sendo a onda preta correspondente à fase C, né? E a onda B, ó, ela está num valor intermediário ali entre a vermelha e a preta, né? Entre a tensão da fase A e a tensão da fase C. E essa defasagem de uma para outra é de aproximadamente 120 graus, né? Isso pode ser percebido quando você analisa, por exemplo, a posição 120 graus. Você percebe que a tensão na fase A, que é a vermelha, ela já passou do seu valor máximo, ela já está decaindo. Já a tensão na fase B, ela está iniciando a sua trajetória, né? Se você considerar que a origem da senoide seria nesse ponto de 120, ela está no zero, enquanto a vermelha, que é a da fase A, já passou de 90. Mas especificamente ela vai estar em 120. A fase C segue a mesma premissa, né? Enquanto a fase B já passou do 90 graus, o C está apenas começando. Então vai ficar essa defasagem aí de 0 para a fase A, 120 graus para a fase B, 240 para a fase C. Se você quiser representar isso por fasores, o que é que vai acontecer?
lá no monofásico você tinha um único fasor coincidindo com o eixo horizontal e iniciando na origem dos eixos, né? Na origem do sistema de coordenadas, o ponto zero, ok? Já como agora você vai ter 3 tensões, então você vai ter 3 fasores. A defasagem de uma tensão para outra, conforme a gente viu no gráfico aí, é de 120 graus. Então o que é que vai acontecer, pessoal? Você vai ter a fase A na origem, 120 graus depois você vai ter a fase B, e 120 graus depois da B em relação a C, você vai ter a fase C. Então você pode analisar da seguinte maneira: a fase A está na origem, a fase B está 120 graus atrasada, perceba que ela vem depois, né? Só lembrando que nessa representação aí, o sentido positivo é o sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário é o positivo, o sentido horário é o negativo. Então, essa fase A aí, ela está no 0 graus. A fase B, ela está atrasada 120 graus, ela vem depois, né? 120 graus. E dela para outra, ela vem, ou seja, da B para C, você vai ter mais 120 graus, tá, pessoal? Qual é a conclusão que você chega? A B está atrasada em relação a A C está atrasada em relação a B, ambas 120 graus, ok? Outro detalhe que você pode analisar é o fato de que da fase A para a fase C, nessa representação fasorial, você vai ter 120 mais 120, né? Totalizando quanto? 240. Então você pode afirmar que a fase C está defasada, ou seja, atrasada 240 graus em relação à fase A, certinho? Uma outra maneira de você analisar seria, ao invés de trabalhar em termos de atraso, você poderia pensar em termos de avanço, né? Você poderia dizer, por exemplo, que a fase C está 120 graus adiantada em relação à fase A. Essa seria uma outra maneira de você interpretar esse resultado aí, tá bom? E no lado esquerdo aí você tem a disposição dos condutores, mais especificamente das bobinas, né, ou espiras, dentro de um campo magnético uniforme, né? Então você vai ter a bobina A, onde ela vai ter A linha, os dois terminais dela, B, B' os dois terminais dela, C, C', que são os dois terminais da bobina da fase C. Elas são posicionadas geometricamente a uma distância de 120 graus entre elas, por isso que as tensões geradas pelas mesmas estão defasadas em 120 graus, ok? A figura 3 ela é uma complementação da figura 2, né? Novamente mostrando o aspecto das formas de onda senoidal do sistema trifásico, né? Você vai ter aí um alternador, né? Que nada mais é do que um gerador CA trifásico, certinho? Você vai ter o conjunto de bobinas correspondente à fase A, ó, A e A', correspondente à fase B, ou seja, B e B', e correspondente à fase C, C e C', né? Então, o conjunto de espiras ou condutores serão enrolados nessas direções aí, de tal maneira que entre as fases A, B e C você terá 120 graus, tá? No caso do alternador, você vai ter o campo magnético uniforme associado aí aos polos norte e sul, e novamente girando no sentido anti-horário, né? Conforme está representado na figura aí. Não é muito o nosso objetivo aqui entrar no aspecto da máquina propriamente dita, né? Isso é mais para quando você está estudando máquinas elétricas, mas só a título de complementação da imagem, né? Você vai ter aí o enrolamento de induzido e o enrolamento de campo, né? De tal maneira que a configuração básica de toda máquina elétrica girante é que ela é constituída por um rotor, é a parte central, a parte que vai ter uma determinada energia cinética, né, que associada ao giro da mesma, e o estator, que é a parte parada, né? Mas para a gente aqui, no entendimento da disciplina de IASP, o que interessa é, eu posiciono as bobinas ou espiras a um ângulo de 120 graus entre elas, coloco as mesmas sobre a ação de um campo magnético uniforme e gero um movimento relativo entre esse campo magnético uniforme e essas espiras ou bobinas. Ao fazer isso, se você tiver apenas uma fase, você terá uma indução de uma tensão senoidal nos terminais da bobina. Se você tiver 3 fases, como é o caso aqui, aí você vai ter 3 tensões sendo geradas, né? Na qual a defasagem entre as mesmas é de quanto? 120 graus, né? Fase A, fase B e fase C, cores diferentes, né? E formas de representação diferentes. Uma é uma linha contínua, a outra é traço e ponto, e a outra é apenas ponto. E aí você percebe aquela história que eu estava dizendo da defasagem, né? Enquanto uma está no seu valor máximo, a outra ainda está iniciando a sua jornada. E assim esse ciclo se repete de maneira contínua, né? Figura 4, galerinha, novamente para entender a questão da geração da tensão senoidal trifásica, né? Você tem 3 bobinas, tá?
Uma está numa determinada direção, ok? Que é a fase A, né, na horizontal. A fase B tem uma determinada inclinação e a fase C também tem uma inclinação, porém uma inclinação oposta à da fase B. De tal maneira que quando você girar o conjunto, é importante ressaltar o que eu falei agora há pouco, né? Embora nesse caso elas estão representadas separadamente, mas na prática você vai ter um único campo, né? Ou seja, um único polo norte e um polo sul do ímã, e as três vão estar interligadas a partir de um eixo central, que ao girar, giram as três de maneira conjunta, né? O ômega, que aparece lá na equação, ele é representado aí, ó. O ômega é a velocidade angular, né? A velocidade que ela gira, ela quem? A espira, a bobina. É a velocidade que ela gira em torno do seu próprio eixo, ok? Essa é a premissa básica. E ao fazer isso, você vai ter, conforme as figuras 3 e 2 mostradas anteriormente, né? 3 tensões. Nesse caso aí, ele não está trabalhando com ângulos em graus, ele está trabalhando em radianos, né? Então você vai ter, ao invés de ser 0, 90, 120, 240, 360, você vai estar trabalhando com 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mas a premissa continua sendo a mesma, tá, galera? Sempre você vai ter uma defasagem de 120 graus entre duas tensões consecutivas quaisquer, conforme a gente viu lá atrás, quando a gente definiu o sistema trifásico simétrico e equilibrado, né? Partindo do princípio que a gente já entende como é que essas tensões são geradas, o próximo aspecto aqui é a gente analisar de que maneira eu posso classificar essas tensões, né? Essas tensões serão classificadas segundo um conceito chamado de sequência de fase, ok? E o que vem a ser a sequência de fase deles? A sequência de fase, pessoal, é a ordem na qual as tensões senoidais atingem seus respectivos valores máximos. Então, a premissa que você vai analisar é, quando você estiver analisando essas formas de onda, você vai avaliar qual delas atinge o valor máximo primeiro. Só lembrando que o valor máximo também é conhecido como valor de pico, né, que a gente viu. Então, ó, sequência de fase, pessoal, ordem na qual as tensões senoidais atingem os seus respectivos valores máximos. Qual é a classificação dessas tensões? Elas podem ser classificadas segundo uma sequência positiva, também chamada de direta, ou sequência negativa, indireta ou inversa. Então, pessoal, ao analisar um sistema de tensões trifásico, ok? Você vai analisar basicamente a sequência na qual as mesmas atingem o seu valor máximo. E a partir dessa análise, ou seja, a partir da sequência na qual essas tensões atingem o seu valor máximo, você vai classificar o sistema como sendo de sequência positiva ou de sequência o quê? Negativa. O sistema de sequência positiva também será chamado de sequência direta. Já o sistema de sequência negativa também será chamado de indireta ou inversa. Ok? Falando um pouquinho agora sobre a sequência positiva ou direta. O que é que vai acontecer aí? Na sequência positiva ou direta, as tensões vão atingir seus valores máximos consecutivamente na sequência A, B, C. Então, primeiro você vai ter a tensão da fase A chegando no seu valor máximo. Na sequência, a próxima tensão que vai atingir o seu valor máximo, ou o valor de pico, é a tensão da fase B. E, posteriormente, a terceira que vai atingir o seu valor máximo é o da fase C. Então, ó, sempre que for respeitada essa ordem A, B, C, a tensão da fase A atingindo seu valor máximo primeiro, depois a tensão da fase B atingindo seu valor máximo segundo, e a tensão da fase C por último, você vai classificar aquela sequência como sendo uma sequência positiva ou direta, ok? A sequência negativa, indireta ou inversa é quando você não atende a essa sequência ABC. Então, por exemplo, a primeira onda que deve passar pelo máximo é o bar. Depois do A tem que vir quem? O B. Depois do B, o C. Sempre que essa ordem não for seguida, aí você deixa de ter uma sequência positiva e passa a ter uma sequência o quê? Negativa, ok? Nesse caso aí, ainda falando sobre a sequência positiva ou direta, ele diz assim, ó, perdão, ainda falando da positiva não, agora falando da negativa, indireta ou inversa, ele diz assim, ó, as tensões atingem consecutivamente, essa palavra consecutivamente tem tudo a ver, tá? Necessariamente na sequência positiva tem que ser ABC, ok? Na sequência negativa, necessariamente a sequência deve ser diferente de ABC, ok? Desde que não exista uma coisa chamada de alteração cíclica. O que é que vem a ser uma alteração cíclica? É quando você tem a ordem ABC sendo mantida, porém apenas uma troca na grafia
que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nesse exemplo aí, por exemplo, do slide 11, ele diz assim, ó, CBA, ACB ou BAC. Isso aí ele classifica como sequência inversa, indireta ou negativa. Por quê? É bem simples, pessoal. É só você analisar. Ó. Qual é a sequência positiva? A, depois do A é para vir quem? B, depois do B é para vir C. Galera, isso se repete ciclicamente. Então, depois do C, tem que voltar para quem? Para o A. Então, fica A, depois B, depois C, depois A, B, C e assim vai. Ó. A vai para o B, B vai para o C, C volta para o A. A vai para o B, B vai para o C, C volta para o A. E assim vai. Qualquer coisa que fuja disso, deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Então, por exemplo, CBA, depois da fase C, era para voltar para a fase A. Não está indo para a fase A, está indo para B. Ok? Então já quebrou a sequência. Consequentemente, não é mais direta, é inversa. Ainda em relação ao CBA, depois do B era para ir para o C, está indo para o A. Então, novamente, caracterizando o fato de que não foi respeitada a sequência positiva ou direta. ACB, depois do A era para vir quem? A fase B. Não está vindo a C. Está errado, né? Ou seja, não é a positiva, é a negativa. Depois da C era para ir o quê? Voltar para A, mas não está voltando, está indo para B. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Não é mais sequência positiva e sim negativa. E por fim, ó, BAC. Depois do B era para vir quem? C. Mas não está vindo A. Ou seja, não foi respeitada a sequência positiva. Ok? Então, ó, embora pareça meio confuso, mas é bem simples. A sequência ABC está sendo respeitada? Sim. Sequência positiva. Não está. Sequência negativa. O que tem de diferente nisso é a chamada alteração cíclica, né, que a gente falou agora há pouco. O que é que diz respeito à alteração cíclica? Ele diz assim, ó, embora a grafia, ou seja, a forma com que você está escrevendo, esteja diferente de ABC, mas as tensões continuam atingindo os valores máximos nessa ordem ABC. Ou seja, a sequência A, depois do A vem o B, depois do B vem o C, depois do C vem o A, está sendo respeitada, pessoal. Então, ó, BCA, depois do B, depois da fase B, era para vir qual fase? Fase C. Está correto? Tá. Depois da fase C é para vir a fase A. Está correto? Está. Então, BCA, embora a grafia, embora a forma de escrever esteja diferente de ABC, mas BCA continua sendo uma sequência positiva. A única coisa é que ocorreu aí é que ocorreu uma alteração cíclica. C a B é a mesma coisa. Depois do C é para vir quem? A. Veio? Veio, correto. Depois do A é para vir quem? B. Veio? Veio, correto também. Okay? Então, BCA e CAB significa que você vai ter sequência positiva. Certinho? Então, ó, a figura 5 procura resumir um pouco desse raciocínio. A sequência de fase ela pode ser positiva ou direta, negativa ou inversa, sendo que a alteração cíclica também é um tipo de sequência positiva. Por isso que ele colocou ali entre colchetes, ó, alteração cíclica é positiva, assim como a positiva ou direta é positiva, né? Então, classificar como dizer que houve uma alteração cíclica, subentende-se que aquela sequência é uma sequência o quê? Positiva ou direta, certinho? A figura 6, ela representa alguns casos aí, ó. Sempre que a sequência for ABC, positiva. Sempre que a sequência for BCA ou CAB, houve uma alteração cíclica. Entretanto, continua sendo sequência positiva. Entretanto, se você tiver CBA, BAC ou ACB, aí você deixa de ter uma sequência positiva e passa a ter uma sequência o quê? Negativa. Ok? Analisando agora graficamente, tá? A figura 7, ela vai representar os 3 fasores, ok? Em que você vai analisar a sequência de fase simplesmente a partir do posicionamento desses fasores no sistema de representação fasorial, tá? Qual é a análise que você vai fazer dessas figuras aí? Basicamente, o que você vai fazer é, você vai pegar o eixo de referência, ok? Você vai pegar o eixo de referência, ó, o eixo de referência. Por questão de padronização, a gente sempre vai trabalhar com o eixo de referência como sendo o eixo X, né? O eixo horizontal, tá? Na origem do sistema de referência, você vai colocar os 3 fasores, correspondentes às fases A, B e C. Você vai considerar que esse conjunto, esses 3 fasores, só lembrando que os 3 são presos aqui pelo eixo, né? Eles não podem girar livremente. Um sempre
arrasta os outros dois, né? Então, você vai colocar essa origem, esses três fasores aqui na origem do sistema de eixos, e você vai considerar, pessoal, que esses fasores vão girar em sentido anti-horário, ok? Com uma velocidade angular ômega, que é o que está sendo representado aqui, tá? Então, esse ref é para dizer que o eixo de referência é esse eixo X aqui. Essa seta apontando em sentido anti-horário é para indicar o sentido de rotação dos três fasores. E ômega é para indicar que esses caras estão girando com a velocidade angular ômega, ok? Nesse sentido, como classificar o sistema como sendo de sequência positiva ou de sequência negativa? É só você analisar a ordem que os respectivos fasores passam pelo eixo de referência. Então, se você analisar isso aqui, ó, considerando que esse conjunto, pessoal, vai girar no sentido anti-horário, o primeiro fasor, que é esse que eu estou passando aqui, o apontador, ó, o primeiro fasor que vai passar pelo eixo de referência é o fasor da fase A. À medida que esse cara continuar girando, só lembrando que esse conjunto está girando no sentido anti-horário, né? Então, a fase A vai passar. Na sequência, qual é o próximo que vai vir? A fase B. Se isso continuar girando, o próximo que vai passar é o da fase C. Então, qual foi a ordem na qual os fasores passaram pelo eixo de referência? A ordem que os fasores passaram pelo eixo de referência foi A, depois B, depois C. Então, qual é a sequência deles aqui? A, B, C. E pela classificação que a gente já viu, né, a sequência ABC é uma sequência o quê? Ó? Positiva, certinho? Do lado direito, a mesma premissa. Ó, você vai ter um eixo de referência, você vai ter um conjunto de três fasores girando em sentido anti-horário com a velocidade angular ômega. Analisando esse sistema de fasores, perceba o seguinte: qual é o primeiro fasor que vai passar pelo eixo de referência? Lembrando que esses caras vão girar no sentido anti-horário. O primeiro que vai passar, ó, é a fase A, né? Ela está aqui, quando ela for girando, ela vai vir até passar por ele. Então a fase A é a primeira que passa pela referência. Na sequência, ó, se esse conjunto continuar girando, o próximo que vai passar é a fase C. E na sequência da fase C, o próximo que vai passar é a fase B. Então qual é a análise que a gente vai fazer? Qual é o primeiro fasor que passou pelo eixo de referência? Fase A. Aí eu escrevo aqui, ó, A. Qual é o próximo que vai passar na sequência? C. Tá aqui. E o próximo B. Então vai ficar A, C, B. Se você analisar essa sequência aqui, ó, depois do A era para vir quem? A fase B. Não veio, veio a fase C. Consequentemente, não está sendo respeitada a sequência positiva. Se não está sendo respeitada a sequência positiva, significa que você está na sequência o quê, pessoal? Sequência negativa. Ok? É isso, agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.